Continuando então a nossa conversa sobre a questão da mediação de leitura, alguns outros critérios que nós podemos observar é, por exemplo, a própria autoridade do escritor, do autor do livro, né? Então, se há uma referência, um autor conceituado, nós podemos também utilizá-lo como critério. No vídeo passado, a Sussuê havia comentado sobre a questão dos mentores. Então, nós podemos, claro, retirar referências, né? Porque a gente acaba, quando nós somos leitores, a gente acaba criando um vínculo também com pessoas que gostam de leitura, né? E então a gente acaba recebendo indicações dessas pessoas e por terem acesso a materiais, né, acabam sempre tendo alguma contribuição a nos oferecer. Então também é uma outra possibilidade a própria referência com profissionais, com colegas de trabalho, né? Também é possível. Outra questão que a gente costuma analisar é o próprio projeto gráfico do livro, ou seja, como que esse autor pensou em estruturar a própria materialidade de um livro, né? Será que eu estou diante, por exemplo, de um livro que a gente pode chamar de interativo, onde de repente nós não usamos apenas o visual, né, para observar então a própria imagem do livro ou o próprio texto, mas ele oferece uma opção, por exemplo, de um tato, né? Então ele sugere que nós utilizemos outros sentidos para nos aproximar desse texto, né? Então é uma possibilidade. Existem alguns outros livros que trazem, por exemplo, esse 3D, não é, que pode ser um fator interessante, atrativo quando as nossas crianças são menores, não é? Falando ainda de projeto gráfico, quando nós temos uma estrutura de um texto, né, que foge daquele convencional, né? Então nesse caso aqui eu tenho, por exemplo, não é a folha no sentido habitual que nós estamos acostumados a ver em um livro, né? Então são possibilidades. Este outro livro também aqui foge do que a gente considera a forma tradicional de manuseio de um livro, né? Então a gente vê que nós vamos ampliando, então há uma brincadeira, um pensar desse autor, né, quando ele estrutura esse livro. Nesse sentido a gente está falando um pouco que um dos critérios seria esse projeto gráfico. Outro critério seria a própria literalidade do texto. Então a gente considera um texto lúdico, um autor que tem um estilo peculiar, uma singularidade. E isso também é um critério, né? A gente está identificando onde que nós presenciamos esse artístico. E o artístico está nesse singular, nessa particularidade que diferencia daquilo que é geral, daquilo que é comum, né? E a gente foge também daquela ideia de uma escolha somente por data comemorativa ou por uma temática que é jogada, não é? Quando a gente pensa nesse sentido, com uma função mais utilitária da literatura, nós estamos considerando que esse texto está sendo utilizado como uma metodologia. Mas pelo viés de desfrute, não é mesmo, respeitando essa linguagem literária, nós não precisamos ficar presos a isso. Precisamos dar então a essa literatura o valor que ela tem, considerando então as suas funções. Claro que não dá pra gente dizer, por exemplo, que uma literatura não tenha um cunho utilitário, ela tem a função cognitiva. É óbvio que nós iremos aprender mais quando temos mais leituras, conhecer melhor a nossa sociedade, o nosso redor, não é? Claro que a gente vai ter então uma questão estética, que a gente vai saber muito melhor lidar com esse prazer, né? com esse belo. A literatura também vai ter a questão, então, catártica, que a gente chama, né? Que seria esse alívio das emoções. Quando a gente vai para um texto literário, o que a gente espera é se emocionar. Será que essa história, então, traz uma grande mensagem? Então, nesse processo, a gente cria uma afinidade, uma aproximação com esse texto literário, né? E essa literatura ela também pode funcionar como uma literatura engajada, que a gente chama, com uma função mesmo de a gente se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças, conhecer melhor o outro. Então, sem dúvida, o acesso ao texto literário contribui para a nossa humanização. A gente trabalha com a linha hoje histórico-cultural. Então, se nós fôssemos pensar por esse viés da periodização no trabalho da educação infantil, o que nós pensaríamos num berçário, por exemplo? Que o interessante é o vínculo do profissional com o bebê. Então, independe da literatura que eu vou apresentar, porque o meu bebê vai estar interessado na minha afetividade, na entonação que eu ofereço com a minha voz, né? A ludicidade estará nesse processo.
Quando eu estou aí próximo ao jogo de papéis, não é, que a gente costuma dizer, vai ser essa questão da imaginação. Esse aluno ele vai estar, por meio desses textos, sendo favorecido no sentido de ampliar sua abstração, sua imaginação, a sua atenção, a sua memória. Então, nesse sentido, a gente colabora por meio do texto literário que essa criança se humanize, né? É comum o professor ter essa insegurança no seu espaço, na sua sala de aula. Será que esse texto, por exemplo, dos irmãos Grimm não será muito extenso, muito denso para a faixa etária dos meus alunos? Mas é como o Valdir acabou de dizer, desde o bebê até o P4, o P5, ou mesmo o ensino fundamental, cada público tem um perfil. Então, o professor regente ele tem esse privilégio de conhecer o perfil da sua turma. Então, ele precisa desse período de sondagem, sabe, de sensibilização, para que para que ajude na hora da escolha dos contos. E é como a gente disse no início, você gostando primeiro, você conhecendo aquela obra, a biografia do autor, porque a escrita dele tem um contexto histórico ali. Então, isso é até interessante da gente passar essa informação para a criança. Então, voltando a falar das ilustrações, nem sempre um livro que não tem ilustrações significa que ela não exista. É o seu leitor, é o seu público que vai visualizar isso. Aí que entra o jogo simbólico da criança. Então, primeiro o contador de histórias, o leitor, o mediador, ele mesmo visualiza mediante a sua narrativa e o seu ouvinte também vai participar desse processo. Então, é tudo assim, é uma coxa de retalhos, de conhecimentos que se entrelaçam, que se somam exatamente porque vai desenvolver o cognitivo da criança, mas respeitando o seu conhecimento, a sua experiência e assim transformar a sua realidade. E o importante de pensarmos quando estamos lidando com crianças muito pequenas é que os recursos podem favorecer o fato de nós materializarmos mesmo esse texto. Porque se ela não está ainda no jogo simbólico, pode ser muito difícil para ela, né? Entrar nesse mundo imaginário, pensar como que essa história estaria acontecendo. Mas com o recurso, então a gente concretizaria a história, ficaria mais palpável para a criança. E a nossa conversa termina aqui e pronto. Se você quiser saber mais, é só esperar que eu te conte.